É possível a pessoa ser oral e esquizoide? O psicopata negocia ou manipula? Poderia indicar tipos de trabalho favoráveis ao esquizoide? Fala pessoal, meu nome é Thiago Fabres, professor aqui no Corpo Explica, e essa é a nossa série de perguntas e respostas chamada Perguntas do Dia a Dia. Como você já sabe, esse é o nosso quadro dedicado a responder as perguntas que vocês mandam pra gente aqui nos comentários. Como já é de praxe, separamos para responder algumas dessas perguntas que podem te ajudar a entender melhor o que está por trás do seu modo de agir e de pensar. E se a sua pergunta ainda não foi respondida, fique tranquilo. Essa é apenas a nossa primeira temporada. Nela decidimos esclarecer dúvidas que tenham relação direta com os traços de caráter e ao processo de análise corporal. Com essas perguntas, nós vamos te mostrar que é possível encontrar qualquer tipo de resposta através do formato do seu corpo e revelar os grandes segredos por trás da mente humana. Antes de partirmos para as perguntas e respostas, eu queria fazer uma recomendação que tem tudo a ver com a proposta dessa primeira temporada do Perguntas do Dia a Dia. Existe uma série aqui no canal do Corpo Explica chamada Beabá dos Traços. Nessa série você vai poder se aprofundar no desenvolvimento de cada um dos 5 traços de caracteres. Então vamos conferir a seleção de perguntas do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Bora lá para as perguntas? A Cíntia Martins perguntou: me identifiquei com traço oral. Aliás, terminei meu casamento após 25 anos por não ser ouvida e também não compreendida. Estou na dor e não entendo como sair. Perdi 20 quilos, tendo saudades e sinto muita raiva por não sentir que tomei a decisão certa. Me ajuda? Vamos lá, Cíntia. O que acontece? De fato, dá para perceber que existe um oral na dor aí. Por quê? Porque quando você estava junto com alguém e agora você não está mais, você se sentiu abandonada, ainda mais depois de 25 anos de casado. E provavelmente você não compensou essa falta na comida. O oral, quando ele não come, quando ele não chora, quando ele não se expressa, ele fica com um vazio enorme dentro do peito. E isso deve estar acontecendo com você. Provavelmente você deve estar sentindo esse vazio, esse buraco no meio do peito, justamente por ter se sentido abandonada, que é a principal dor do oral. O que você precisa fazer, Cíntia? Você precisa se conectar com outras coisas, você precisa explorar suas sensações, se comunicar com pessoas justamente para você preencher o seu oral. O oral ele gosta de sensações, ele é muito intenso. O oral ele fica tão feliz demais quanto triste demais. Então você precisa experimentar sensações, buscar passear na praça, comer uma coisa gostosa, sentir o cheiro das coisas para preencher esse oral. Além disso, buscar amigas, conversar, jogar o papo fora, justamente para você preencher isso. E quando você encontrar uma nova pessoa, você estar com ela e ela preencher esse vazio que você está se sentindo hoje. A Mariana Manhani perguntou: o abandono pode ser gerado também com o excesso de amamentação? Quando a amamentação é usada para resolver todos os problemas? Sim, Mariana, o abandono também pode ser gerado com excesso de amamentação. Imagine a seguinte situação: imagine que você lá quando criança, na fase da amamentação, na fase do oral, você está sentindo frio. E o que você quer? Você quer uma coberta, você quer uma nova roupa. Só que sua mãe não sabe que você quer uma roupa, não sabe que você está com frio, porque você não sabe falar. Naquela fase você só sabe chorar. Nessa hora, o que a sua mãe faz? Ela acha que talvez você esteja com fome e ela vai lá e te dá mamar. Nessa hora que ela te dá mamar, você não quer o mamar, você quer se cobrir, você quer passar o frio. E nesse momento ela começa a te dar muito mamar para fazer com que você resolva o problema, que na verdade não é aquele problema que estava acontecendo. Esse excesso de amamentação faz o traço de caráter oral surgir, porque ele se sente abandonado. Eu queria uma coisa, só que minha mãe deu outra. Eu me sinto abandonado pela minha mãe, já que eu e minha mãe somos uma coisa só. É uma fase simbiótica. Nessa fase simbiótica, tudo que acontece aonde ela não é compreendida, onde as necessidades daquela criança não são devidamente preenchidas, ela se sente abandonada. Esse excesso de leite, esse excesso de amamentação faz o que surge o oral do excesso. A pessoa ela vai ter oral do excesso justamente por causa disso. E ela sempre vai descontar na comida. Por quê? Porque foi assim que ela aprendeu a se livrar das dores lá atrás. E isso faz muitas vezes o oral acabar engordando. A Gorete Arraes perguntou: o psicopata negocia, tipo manipula?
Sim, o psicopata, o grande recurso que ele tem é de negociar, de articular as coisas e liderar, justamente pelo medo de ser manipulado. Ele não manipula para o mal. Aliás, quando ele está na dor, sim, ele vai manipular até pelo mal. Mas quando ele está no recurso, ele articula as coisas para que todos saiam ganhando. Ele negocia para que ele ganhe e a outra pessoa ganhe também naquela negociação. E ele faz isso porque ele sempre vai buscar ser justo naquelas negociações que ele faz, porque ele não gosta de coisa injusta. Ele não gosta de se sentir manipulado, de se sentir usado. Se ele não gosta de se sentir manipulado, ele também não vai fazer isso com as outras pessoas. Isso se ele tiver no recurso. Isso se ele tiver usando esse lado psicopata dele para o bem. E ele sempre vai fazer. Por que ele gosta de negociar? Por que ele gosta de articular? Justamente pelo medo de se sentir manipulado. Então ele articula as coisas antes de se sentir manipulado. Ele negocia antes de se sentir manipulado. O Robson perguntou: poderia indicar tipos de trabalho favoráveis ao esquizoide? Vamos lá, Robson, o que a gente tem que pensar? O esquizoide, ele gosta de criar, de imaginar e de ter raciocínio lógico, de usar o raciocínio lógico. Então todo trabalho que use esse tipo de criação, de imaginação, de raciocinar, de raciocínio lógico, ele vai gostar. E isso vai dezenas e centenas de trabalhos. Então pense sempre por esse lado. O trabalho que eu estou fazendo exige isso? Porque assim, ó, se eu falar para você, advogado serve para esquizoide ou não? Depende, porque existem advogados que são muito mais para negociar, existem alguns que precisam ter um raciocínio lógico melhor, existem alguns que são pessoas mais que ficam olhando processos. Então, uma mesma profissão pode se identificar com traços de caráter diferente. Existem algumas profissões que são mais especiais para um traço, né? Então, uma profissão que exija muito mais força física, o esquizoide não dá muito certo. Ele vai exigir muito mais de uma pessoa que tem um traço rígido. Mas o esquizoide em si é profissões que usem muito mais a cabeça, essa questão de imaginar, de criatividade, de criação, de raciocínio lógico. Isso o esquizoide se dá muito bem. E de preferência, uma profissão que não tenha contato com pessoas o tempo todo, porque o esquizoide não gosta muito de contato. Ele gosta de ficar na caverninha dele. O Júlio César perguntou: se vocês têm filhos, sabendo disso tudo, como isso influencia a criação e educação deles? Como não se preocupar demais com o que fazem e dizem para eles, já que isso afeta tanto a vida deles no futuro? Ótima pergunta. Isso afeta a vida da criança, só que você não pode ficar pensando em como lidar com a criança ou como fazer com a criança para que isso influencie de uma forma positiva ou negativa em cada pedaço, em cada situação. O que você precisa é deixar aquela criança viver. Por quê? Não é a sua intenção que vale, é a percepção da criança diante de um fato. Pode ser que na sua cabeça algo que você fez não teve diferença nenhuma, mas para aquela criança sim, ela teve uma percepção muito grande que atrapalhou e que influenciou ela a formar algum traço de caráter. O que você precisa é sempre estimular o recurso do traço daquela criança. Por quê? Lembre que todos os traços de caráter, ele tem dores e também tem recursos. Quando o seu filho, uma criança, ele já se forma e passa a fase da milenização, que termina ali por volta dos 6 anos de idade, mais ou menos, você já entendeu e você descobriu quais são os traços daquela criança. O que você precisa fazer daí para frente? Estimular cada um dos recursos daquela criança. Por quê? Aquela criança que é psicopata, você precisa estimular ela a negociar. Aquela que é esquizoide, você precisa estimular ela a criar. A que é oral, estimular ela a se comunicar. O masoquista, estimular a planejar, a ser atento aos detalhes. E o rígido, estimular ele a competir, a ser muito mais ágil. Então, você precisa estimular aquela criança para que ela se dê bem no futuro, mas não se preocupar com o que você fez ou deixou de fazer, porque não é a sua intenção, mas sim a percepção que a criança teve. A Luíse França perguntou: eu fui muito humilhada na infância, mas sou desorganizada e falo demais, então teria uma mistura, né? Sim, Luíse, vai ter uma mistura aí. Porque a criança que é humilhada, ela desenvolve muito mais o traço de caráter masoquista se essa humilhação aconteceu ali na fase do desfraude. E o masoquista, ele é super organizado e não gosta muito de falar. Se você é desorganizado e você fala demais, possivelmente você deve ter bem presente o traço de caráter oral. Então pode até ser que você tenha um pouco de masoquista, mas pode ser que o seu traço principal seja oral. Mesmo que você foi humilhada, pode ser que a mais intensa, a percepção que você teve com maior intensidade
esquizoide pode ter acontecido na fase do oral, que foi a fase da amamentação. E lembre de uma coisa, nós somos uma mistura de cada um dos 5 traços. Você vai ter um pouco de cada um deles, mas vão ter algum deles que você vai ter mais intensidade. Possivelmente você deve ter oral com mais intensidade e talvez nem tenha tanto masoquista assim, mesmo que você se sentiu humilhado. Talvez essa humilhação foi em outra fase, talvez você não se sentiu tão humilhada quando você era criança. Talvez a sua mãe falou isso pra você, mas a sua percepção foi não tanto de humilhação quanto você imagina hoje que tenha sido, entende? O Michael Wallace perguntou: é possível a pessoa ser oral e esquizoide? Sim, Michael, é possível. Por quê? Nós somos uma mistura de cada um dos 5 traços. Como eu falei na pergunta anterior, se você tem a mistura de cada um dos 5 traços, você vai ter alguns com mais intensidade. Talvez você tenha com maior intensidade o oral e o esquizoide. E você dentro disso vai ter conflitos e semelhanças. E um conflito muito grande do oral e do esquizoide é que um gosta de tocar, de sentir, de conversar, e o outro não gosta de contato, gosta mais de pensar, gosta de ser mais racional. Uma pessoa oral e esquizoide, geralmente, na hora que ela sente, logo mais ela joga pra cabeça. Então ela sente alguma coisa e depois ela pensa: mas por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô feliz? Por que eu tô triste? E existem também algumas semelhanças desses 2 traços. Os 2 traços, por exemplo, são traços que não gostam muito de executar, gostam que as pessoas façam por ele. Então ele sempre prefere o esquizoide pensar e o oral gosta de sentir, de se conectar, de estar em um conforto, mas não de fazer e executar. Então essas vão ser as semelhanças. Todos os traços têm conflitos entre eles, todos os traços têm semelhanças entre eles. E como nós somos uma mistura de todos os traços, nós sempre vamos ter conflitos e semelhanças no dia a dia, nas circunstâncias do dia a dia. A Nathalie Guedes perguntou: e se a oral não gostar das bochechas de jeito nenhum? E se fizer procedimentos estéticos para mudar sua aparência? Isso interfere no caráter também? Não vai interferir no caráter, mas vai interferir na pontuação. Inclusive, quando o analista vai fazer a pontuação, ele precisa saber se aquela pessoa fez procedimentos estéticos, seja na bochecha, seja em qualquer outro lugar. Porque o procedimento estético está mostrando não como a pessoa é de uma forma natural, mas sim depois de algum procedimento. Então, como que a gente tem que pensar quando vai fazer análise? Como é antes. Se a pessoa fez um procedimento estético, a gente precisa entender como ela era antes, seja olhando por fotos ou seja perguntando para a pessoa como que era antes. Mas isso não vai interferir no comportamento dela. O comportamento da pessoa continua sendo um comportamento de oral. A mente não mudou, o que mudou foi só o corpo por um procedimento estético. Mas essa mudança vai ser pequena, não vai ser uma mudança grande, até porque nós analisamos o corpo inteiro da pessoa, entendeu? Se conhecer melhor é um passo muito importante para todo mundo que deseja alcançar a vida que sempre quis ter. Portanto, é fundamental conhecer quais são os seus traços de caracteres, qual é o mais predominante, qual é o menos. Dessa forma, você vai conseguir fazer melhores acordos com seus traços e viver com muito mais dedicação a si mesmo. Afinal, você vai poder ser quem você é. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você vai poder acompanhar todos os lançamentos que fizemos aqui no canal. E se você tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Nós teremos o maior prazer de mostrar para você e para o mundo que o formato do corpo é capaz de revelar que tipo de mente uma pessoa tem e mostrar os segredos por trás de qualquer problema que ela esteja enfrentando. Um muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.